A exploração do jogo do bicho, uma contravenção penal, ainda é uma prática disseminada em várias regiões do país. Mas na Paraíba a questão tomou uma proporção preocupante. O Estado resolveu legitimar o jogo mediante a cobrança de uma taxa. Para o Ministério Público Federal, a prática é ilegal. A Justiça tem o mesmo entendimento e acatou uma ação de autoria do MPF contra o governo da Paraíba e a Loteria Estadual. Muitos brasileiros acreditam na sorte e por isso têm o costume de fazer aquela fezinha no popular jogo do bicho. Já joguei, mas faz muito tempo, deixei jogar, não quero jogar mais não. Só tem prejuízo? Só prejuízo, é invenção. O povo pensa que ganha, não ganha nada, só vai perder. A prática é ilegal e em vários estados existe a suspeita da ligação deste tipo de contravenção com outras atividades ilícitas como o tráfico de drogas e armas. De acordo com pesquisa do portal BNL Data, site especializado no mercado lotérico, o jogo do bicho movimenta anualmente mais de 12 bilhões de reais no Brasil. São calculadas cerca de 20 milhões de apostas diariamente. Mais de 350 mil bancas atuam em todo o país. Na Paraíba, segundo dados da Associação Para Todos, existem cerca de 5 mil bancas do bicho espalhadas pelo estado, número igual ao de pessoas que a atividade emprega na região. Os cambistas atuam na condição de autônomos e recebem 20% do valor das apostas que são realizadas. Investigações do Ministério Público Federal apontam que as apostas nesse tipo de jogo geram inúmeros prejuízos à sociedade. São inúmeros os malefícios que o jogo do bicho causa, né? E principalmente para aquelas pessoas que são as mais carentes, porque cria nessa pessoa a ilusão de que está tendo um ganho, de que está tendo um benefício financeiro, mas, na verdade, somente enriquece o bicheiro, o dono da casa, o dono do estabelecimento. Apesar da ilegalidade, na Paraíba, as bancas de jogo do bicho funcionavam até então com autorização do Estado mediante o pagamento de uma taxa, a contribuição lotérica, o que para o Ministério Público Federal não torna o jogo lícito. Após uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Estado da Paraíba e a Lotep, a Justiça concedeu uma liminar determinando a suspensão da exploração ilegal do jogo do bicho, além de uma série de providências com relação a atividades lotéricas no Estado. Também devem continuar suspensos todos os anúncios publicitários e a divulgação desses jogos e loterias nos meios de comunicação. O advogado da Associação Brasileira de Loterias, Marcel Rabelo, considera que as atividades lotéricas contribuem para a arrecadação de tributos do Brasil e que a decisão da Justiça na Paraíba coloca o país na contramão da legislação de outras nações mundo afora. Os melhores exemplos de Estado lidando com o jogo são em estados, em países em que o jogo é legalizado como um todo, ou seja, o Estado põe sua tutela de modo a autorizar, fiscalizar e desenvolver atividades lotéricas, as quais geram grandes lucros para o Estado, através dos tributos que são cobrados pelo desenvolvimento dessas atividades lotéricas. A exemplo de Las Vegas, Macau, na China, dentre vários outros países que desenvolvem de forma acertada e contínua os jogos de azar. Essa psicóloga vê a questão por outro ângulo. Segundo ela, os jogos de azar provocam alterações comportamentais nos indivíduos e afetam o cérebro da mesma forma que as drogas. Ao longo do tempo, o apostador se torna um jogador patológico, deixando de enxergar as consequências do jogo. Os jogos de azar, eles são prejudiciais na vida das pessoas porque ele compromete, ou seja, ele traz um impacto muito grande na vida social, na vida interpessoal e na vida financeira dos jogadores que jogam esse tipo de jogo de azar. São pessoas extremamente impulsivas, que têm uma inabilidade de controlar as apostas, de ter um autocontrole. São pessoas que têm uma inabilidade de lidar com situações estressantes, normais do dia a dia. Então, geralmente, pessoas que têm esse tipo de características tendem a serem jogadores patológicos. O jogo do bicho era exercido com toda a liberdade. E esse jogo do bicho é ilegal porque é uma contravenção penal, né? As outras loterias que são autorizadas pela União, então não há nenhum problema na exploração dessas outras loterias, mas somente com autorização da União. O superintendente da Loteria do Estado da Paraíba, Fábio Carneiro, afirmou que a decisão judicial vem sendo cumprida. Segundo ele, a Lotep não vai recorrer da sentença.
O superintendente também garantiu que nunca houve autorização para o funcionamento de jogo do bicho no estado.